Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Vern Fronk. O propósito de Deus cumprido. É muito cedo para avaliar. Em 1921, um casal missionário, David e Svi Flood, juntamente com o filhinho de 2 anos, viajou da Suécia para o Congo belga, no coração da África. Esse casal reuniu-se com outro jovem casal escandinavo, os Ericssons, e sentiram que Deus os estava conduzindo a deixar a sede da missão, a fim de levar o evangelho para uma região mais remota. Esse foi realmente um passo de fé. Na aldeia de Indolera, o chefe não os deixou entrar, temendo que os moradores abandonassem os deuses locais. Os 2 casais, portanto, construíram seus próprios casebres de barro na encosta de um morro, a uns 800 metros da aldeia. Oraram por uma abertura espiritual, mas não houve nenhuma. O único contato com os moradores daquela aldeia era um menino que 2 vezes por semana vendia frango e ovos. Svi Flood, que tinha apenas 1,43 m de altura, decidiu que se esse menino era o único africano com o qual podia ter contato, ela tentaria conduzi-lo a Jesus. Ela conseguiu, mas além do menino, não houve outras conversões que pudessem encorajá-la. A malária abateu cada um dos membros daquele grupo e os Ericssons decidiram voltar para a sede da missão, deixando ali o outro casal. Svi ficou grávida. O chefe da aldeia já havia cedido um pouco em sua posição e, quando chegou o momento de dar à luz, permitiu que uma parteira da vila fosse ajudar a Svi. Ela deu à luz a uma menina, mas o trabalho de parto foi difícil demais para Svi, já exaurida por ataques de malária. Ela viveu apenas 17 dias após o parto. No interior de David Flood havia revolta. Ele cavou uma cova tosca, enterrou sua esposa de apenas 27 anos, tomou os filhos e desceu o morro. Entregando a recém-nascida, Aina, para os Ericssons, disse com rispidez: "Estou voltando para a Suécia. Perdi minha esposa e não posso cuidar deste bebê. Deus arruinou minha vida." Com tal declaração, dirigiu-se ao porto, rejeitando não apenas seu chamado, como também seu Deus. 8 meses depois desse ocorrido, os Ericssons foram acometidos por uma doença e morreram ambos com uma diferença de apenas alguns dias. O bebê passou às mãos de um casal de missionários norte-americanos que adaptaram seu nome sueco para Eggy e mais tarde voltaram com ela para os Estados Unidos. Eles decidiram trocar o trabalho missionário pelo ministério pastoral em sua terra natal. Foi assim que Eggy foi criada, em Dakota do Sul. Já moça, Eggy foi para um seminário bíblico e ali conheceu um jovem chamado Dewey Hurst, com quem se casou. Anos se passaram e o marido de Eggy tornou-se o diretor de um seminário cristão na região de Seattle, que é uma área com forte herança escandinava. Certo dia, uma revista cristã sueca apareceu na caixa de correio de Eggy. Ela não sabia quem a enviara e nem mesmo podia ler o texto. Ao folhear a revista, entretanto, ela viu uma foto que a deixou petrificada. No cenário primitivo daquela foto, havia uma sepultura com uma cruz branca. Na cruz, liam-se o nome Svi Flood. Eggy saiu à procura de um colega que pudesse traduzir o artigo e explicar-lhe o que dizia. O professor resumiu a história de missionários que tinham ido a Indolera há muito tempo. Descreveu também o nascimento de um bebê branco, a morte da jovem mãe, o pequeno menino africano que foi conduzido a Cristo, como ele havia crescido e finalmente persuadido o chefe da aldeia a deixá-lo construir uma escola na vila. Ele, aos poucos, conduziu todos os seus alunos a Cristo e, por sua vez, os filhos levaram seus pais a Cristo e até mesmo o chefe da aldeia. Incrível!
Havia hoje 600 cristãos naquela aldeia, tudo graças ao sacrifício de David e Zvi Flood. Para seu 25º aniversário de casamento, o seminário deu de presente ao casal Hurst uma viagem à Suécia, durante o qual Egg procurou seu pai biológico. Agora idoso, David Flood casara-se novamente, tinha outros 4 filhos e tornara-se alcoólatra. Recentemente ele sofrera um derrame. Ainda amargurado, ele tinha uma única regra em sua família: nunca mencione o nome de Deus, porque Deus tirou tudo de mim. Após uma emotiva reunião com sua meia família, Egg foi ver seu pai. Ela entrou em um apartamento miserável, cheio de garrafas vazias de bebida, e aproximou-se de um homem de 73 anos que jazia em uma cama. Papa, tentou ela. Ele se virou para ela e começou a chorar. Aina, disse ele, nunca quis dar você para os outros. Tudo bem, Papa, respondeu ela, abraçando-o. Deus cuidou de mim. Imediatamente o homem endureceu o corpo. As lágrimas pararam. Deus se esqueceu de todos nós. Nossas vidas têm estado assim por causa dele. O idoso homem virou seu rosto para a parede. Egg, porém, não se sentiu intimidada. Papa, você não foi para a África em vão. Mama não morreu em vão. O menino que vocês conduziram ao Senhor ganhou toda a aldeia para Jesus. A semente plantada cresceu e multiplicou-se. Hoje, 600 africanos daquela aldeia estão servindo ao Senhor porque vocês foram fiéis ao chamamento de Deus. Papa, Jesus o ama. Ele nunca o odiou. O velho homem voltou-se para olhar nos olhos da filha. Seu corpo relaxou e, ao final daquela tarde, David Flood havia voltado para o Deus com quem tanto se ressentira por tantas décadas. Anos mais tarde, durante uma conferência evangelística em Londres, os Hursts ouviram um relatório da nação do Zaire, antigo Congo belga. O superintendente da Igreja Nacional, representando 110 mil crentes batizados, contava de forma eloquente como o evangelho espalhava-se por sua nação. Após aquele pronunciamento, Egg aproximou-se e perguntou-lhe se alguma vez ouvira falar de David e Zvi Flood. Sim, madame, o homem replicou. Foi Zvi quem me levou a Cristo. Sou o menino que trazia comida para seus pais antes de você nascer. Na verdade, até o dia de hoje, a memória e a sepultura de sua mãe são honradas por todos nós. Ele a envolveu em um longo e afetuoso abraço coberto de lágrimas e, soluçando, disse: Você deve nos visitar para ver, pois a sua mãe é a pessoa mais famosa na nossa história. E foi exatamente isso que Egg Hurst e seu marido fizeram. O casal foi saudado por uma multidão de nativos eufóricos, enquanto o pastor os acompanhava à cruz branca na sepultura de sua mãe. Ali, Egg se ajoelhou e deu graças. Naquele mesmo dia, quando estavam todos reunidos, o pastor leu: Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Em seguida leu o Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. É sempre muito cedo para avaliar o impacto de qualquer vida ou ministério. Considere como o Senhor soberanamente cuidou para que Egg recebesse aquela revista, encontrasse seu pai e o ajudasse a restaurar a sua fé. Que presente maravilhoso do Senhor para Egg foi poder reconhecer a bênção que Deus derramara por meio de sua família. Para todos os africanos que se converteram, também foi um presente do Senhor poder ter a oportunidade de manifestar seu apreço pela família Flood. O propósito de Deus, seu processo e seu momento são muito evidentes nessa história. Que palavra adequada para fechar este livro. Sim, somente Deus pode descortinar todas as questões desconhecidas na vida de uma pessoa.
e Ele mesmo dará recompensa no devido momento. Ao refletir no passado, lembro-me dos 5 anos de ministério que minha querida esposa, Anita, teve na Índia antes de nos casarmos. Recordo os profundos suspiros que ela dava ao orarmos por aqueles que ela havia alcançado durante aqueles anos na Índia. Ela pode ter deixado a Índia, mas nunca deixou o jovem criado Shintanman, que confiou no Senhor e com fidelidade a serviu, e outra mocinha de 17 anos, Sushila, a qual foi resgatada do pecado e de um casamento arranjado. Há muitas outras pessoas que foram para um retiro de moças e cujas vidas foram tocadas por sua própria vida. Quem sabe? Somente a eternidade poderá revelar o que Deus fez por meio de sua vida derramada para Ele. É com essa finalidade que sinto ser apropriado homenageá-la. Para Anita, amada por Deus e por sua família, em sua homenagem e memória dedicamos este livro, e aos muitos que lerem e seguirem as exortações contidas nestas páginas. Finalizamos aqui a leitura de mais um livro. Que Deus abençoe a todos.